Vamos lá, Ana Clara. Agora é sua vez. Vamos ver o que você me apresenta. Tá bom? Então, vamos lá. No meu trabalho, eu escolhi 3 matérias. Modelo atômico, átomos e tabela periódica. Então a gente já começa aí. Modelo atômico e átomos é um só, tá? Um é complemento do outro, tá bom? Então, cuidado, tá? Mas vamos lá, vamos continuar. O modelo atômico é todo modelo científico que se usa para explicar os átomos e seus comportamentos. Existem 4 modelos, são eles modelos de Dalton, modelos de Thomson, modelos de Rutherford e modelos de Bohr. Tá? Mas esses são os clássicos, né? Teria os modelos mais avançados, mas novamente passamos. O modelo atômico de Dalton o átomo é definido como uma esfera maciça e indivisível. O átomo de um mesmo elemento possui propriedades iguais e pesos invariáveis, que formariam um elemento químico. Os átomos de um elemento diferente possuem Continuando. propriedades diferentes. Nas reações químicas, os átomos permanecem inalterados, mudando apenas a forma de como estão combinados. Os átomos seriam apenas reorganizados para formar uma nova substância, mas nunca destruídos nem criados. O modelo ficou conhecido como bola de bilhar. Modelo de Thomson é o famoso. Ai, 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 ai. Mais um ai, ai, ai. Eu não mostrei essa fotinha pra vocês. Falei assim, gente, isso não é um pudim de passas. Porque lembra que pudim pra gente é aquela sobremesa de leite condensado. E se a gente imaginar passas, seriam as passas em cima, né? E pelo modelo de Thomson, os elétrons eles estariam encrustados, né? Eles estariam dentro do átomo, tá? Então, tudo bem, vamos lá. Pudim de passas. A existência de nêutrons, ou seja, partículas de carga negativa, através de experimentos com raios catódicos. O átomo é uma esfera de carga positiva na qual se encontram os elétrons incrustados. Modelos de Rutherford. Rutherford propôs a divisão entre o núcleo e a eletrosfera como resultado do experimento em que se bombardeou uma fina lâmina de ouro com partículas alfa. O núcleo é uma pequena região central da carga positiva. Posteriormente, descobriu a existência de prótons e de nêutrons em sua estrutura. A esfera corresponde ao espaço vazio, externo ao núcleo, que corresponde à maior parte do átomo. Nela circulam os elétrons ao redor do núcleo. O modelo ficou conhecido como planetário. Modelo de Bohr. Ele introduziu o conceito de quantização da energia para o movimento dos elétrons. Os elétrons circulam no núcleo em órbitas definidas e com quantidade fixa de energia. Os níveis de energia ou camadas eletrônicas, quanto mais distante do núcleo, maior a energia associada ao nível. Um elétron pode ser promovido para uma camada mais externa para receber energia ao retornar para a camada original. Emite a luz recebida na forma de luz. Emite energia recebida na forma de luz. O movimento ficou conhecido como transição eletrônica ao salto quântico. A segunda matéria que eu escolhi foi átomo. Tá. Só que aqui dentro, você só leu, né? Seria legal se você tivesse, assim, colocado os tópicos e falado, né? O que cada um dos cientistas, né? Dos físicos, dos químicos ali, eles propuseram para o átomo, né? Propuseram a ideia de átomo. Deixa eu colocar isso mais centralizado aqui. Então, assim, ficou uma leitura. Vamos ver se você melhora até o final.
é a unidade básica de matéria que consiste em um núcleo central de carga elétrica positiva, envolta uma nuvem de elétrons de carga negativa. Bom, a estrutura atômica. O núcleo é uma pequena região central formada por prótons, nêutrons que concentra praticamente toda a massa do átomo. Eletrosfera, região externa ao núcleo por onde se movimentam os elétrons. Aí eu coloquei a tabela da partícula subatômica, que é prótons mais 1, e a massa relativa é 1, nêutrons. A carga relativa é 0 e a massa relativa é 1. Elétrons, a carga relativa é menos 1 e a massa relativa é 1/1836. A identificação do átomo. Número atômico. Os números de prótons existentes no núcleo do átomo define qual é o elemento químico. Então, número atômico igual ao número de prótons. Número de massa, ou A, é a soma do número de prótons e de nêutrons existentes no núcleo do átomo. Então, número de massa igual ao número atômico igual mais número de nêutrons, ou número de massa igual ao número de prótons mais número de nêutrons. Exemplo, o átomo de sódio tem 11 prótons, 12 nêutrons e 11 elétrons. Então, vai ficar número atômico igual ao número de prótons igual a 11 e número de nêutrons igual a 12. Então, número de massa igual a número atômico mais número de nêutrons é igual a 11 mais 12 igual a 23. Átomos, nêutrons e íons. Átomos neutros possuem números de elétrons iguais aos números de prótons. Íons são formados quando um átomo neutro perde ou ganha elétrons. O valor da carga é igual ao número de elétrons envolvidos. Cátion é formado pela perda de elétrons de espécies de carga positiva. Ânion é formado pelo ganho de elétrons com espécies de carga negativa. Semelhança atômica. Isótopos, átomos que apresentam o mesmo número atômico, mas diferente de números de massa, são sempre os mesmos elementos químicos. Isoparos, átomos que apresentam o mesmo número de massa, mas diferente de números atômicos. Isótonos, átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons, mas diferente de números atômicos e de massa. Isoeletrônicos, átomos e íons que apresentam o mesmo número de elétrons, mas diferente de número de carga. Tabela periódica. Bom, a tabela periódica é uma disposição sistemática dos elementos químicos ordenados pelo número atômico, configuração eletrônica e recorrência das propriedades periódicas. Ela é a terceira matéria e última que eu escolhi para explicar. Eu vou falar sobre a organização dela. Os elementos químicos estão organizados em ordem crescente de números atômicos. Bom, período corresponde às linhas horizontais da tabela. Elementos de um mesmo período sempre possuem o mesmo número de camadas eletrônicas preenchidas. Grupos e família. Corresponde a colunas de tabela. Elementos de um mesmo grupo possuem propriedades químicas semelhantes e a configuração de subnível mais energético também similar. Elementos representativos e de transição. Elementos representativos são elementos pertencentes ao grupo 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18 da tabela periódica, também conhecida como família. Esses elementos têm seus subníveis mais energéticos do tipo S ou P. Grupo 1, ou família 1A, metais alcalinos, possuem um elétron na camada de valência. Grupo 2, ou família 2A, metais alcalinos, terrosos, possuem 2 elétrons na camada de valência. Grupo 3, ou família 3A, grupo de borro, possuem 3 elétrons na camada de valência. Grupo 14, ou família 4A, grupo de carbono, possuem 4 elétrons na camada de valência. Grupo 15, família 5A, grupo de nitrogênio, possui 5 elétrons na camada de valência. Grupo 16, ou família 6A, alcogênios, possuem 6 elétrons na camada de valência. Grupo 17, grupo 7A, halogênios, possuem 7 elétrons na camada de valência. Grupo 18, ou família 8A,
Gases nobres possuem 8 elétrons na camada de valência, com exceção ao hélio, que possui 2 elétrons. Elementos de transição são elementos pertencentes ao grupo 3 a 12 da tabela periódica, também conhecida como família B, incluindo os actinos e lactídeos. Esses elementos têm seu subnível mais energético do tipo D ou F. Classificação dos elementos. Metais correspondem à maioria dos elementos da tabela periódica na forma de substâncias simples. São sólidos, exceto o mercúrio. Possuem um brilho metálico mais maleáveis e dúcteis, e bons condutores de calor e eletricidade. A metais. É uma substância simples, o oxigênio, nitrogênio, flúor e cloro são gasosos, o bromo é líquido e os demais elementos são sólidos. Gases nobres são elementos altamente instáveis que existem na forma de átomos isolados. Não tendem a se combinar com nenhum outro átomo de qualquer elemento. Propriedade periódica. O raio atômico é a distância média do núcleo e a camada mais externa. A energia de ionização é a energia para remover um elétron de um átomo gasoso isolado. Quanto mais energia, mais difícil é a remoção do elétron. A eletronegatividade é a tendência de um átomo a atrair elétrons compartilhados de uma ligação química. A eletropositividade, o caráter metálico, é a tendência de um átomo doar seus elétrons em uma ligação química. Então foi isso meu trabalho, espero que você tenha gostado. Então, Ana, eu tava fazendo as anotações aqui, é porque assim, você fez leitura, né? A proposta era você resolver os exercícios. Assim, além de você explicar, né? Não precisava ficar lendo. A proposta era que você resolvesse algum exercício. 3 exercícios, né? E ficou meio no ar essa parte. Então, eu fiquei assim meio confuso, né? Porque assim, átomos e aquela parte que você falou sobre número atômico, sobre a massa, é tudo uma coisa só praticamente, né? Tabela periódica, sim, eu poderia considerar como sendo um segundo conteúdo, né, que a gente trabalhou durante o ano, mas é porque átomos e aquelas questões todas derivadas do átomo, ela é uma coisa só, né? Pareceu que você, enfim, na descrição do vídeo aqui tem a sua versão, o que eu cobrei, tá? O que eu queria cobrar. E é sobre isso. Assim, gostei do jeito que você organizou, bonitinho. Não fica nervosa. Eu acho que é a primeira vez que vocês fazem um tipo de trabalho como esse. Mas teve esse certo, acho que foi dúvida, né? Essa certa, esse certo impasse, tá bom? Mas eu acho que não vai te atrapalhar em nada na sua nota final, tá bom? Então é isso. A descrição e a sua nota está abaixo aqui, tá bom? Bom final de ano, a gente se encontra na segunda, caso você queira discutir suas notas, tá bom? Tchau, tchau.